Primeiramente, olá a todos, meu nome é Maeli, estou cursando o quarto semestre de licenciatura em História na Unimes e eu faço parte do grupo 3 da disciplina Seminários Temáticos 1. Na primeira etapa do relatório da disciplina Seminários Temáticos 1, criamos um grupo para discutir sobre o seminário. Cada um leu as regras para a elaboração do trabalho e fomos expondo nossos conhecimentos e entendimentos sobre o assunto. O trabalho foi elaborado de acordo com a linha de pesquisa Patrimônio Cultural e Memória. Dessa linha de pesquisa, entramos em um consenso e decidimos estudar Montenegro, sobre seu livro História, Metodologia e Memória. Lá na temática, que é sobre patrimônio cultural e memória, o livro de Montenegro tem a metodologia que ele estudou e sobre memória, e a metodologia que ele usou para fazer os estudos foi a oral. E sobre o patrimônio cultural em si, era sobre o golpe de 64, e ele também fala sobre as microhistórias, sobre os fazendeiros, os sindicatos, os padres, que também tiveram um contexto importante. Então fizemos uma análise sobre essa obra de Montenegro dentro da linha de pesquisa e sobre o que ele descreve sobre patrimônio cultural e memória. Conseguimos o livro na biblioteca virtual da Unimes e começamos os trabalhos. Assim, cada um fez a leitura do livro e elaborou seu relatório. Então, assim, juntamos todos os textos e fizemos um só resumo. Dessa forma, conseguimos elaborar o nosso relatório da primeira etapa da disciplina Seminários Temáticos 1. Gente, bom dia. Meu nome é Evaldo Antônio da Veiga. Eu curso quarto semestre de licenciatura em História pela Universidade Metropolitana de Santos, na modalidade virtual. Eu pertenço ao Polo de Pantas, Estado do Espírito Santo. Eu venho falar sobre um trabalho no seminário temático, a disciplina, orientado pelo professor César Genô Fernandes. Vou relatar a etapa do seminário temático. Criamos um grupo para discutirmos o assunto sobre o seminário. Cada colega do grupo leu as regras na elaboração das atividades. Fomos nos comunicando e expondo as nossas opiniões e conhecimentos sobre o assunto. Esse trabalho foi realizado dentro de uma linha de pesquisa orientada pelo professor. O grupo decidiu estudar Montenegro. Escolhemos o seu livro que fala sobre a história, metodologia e memória. O tema foi o patrimônio cultural e memória. O livro expressa a metodologia oral e fala sobre o patrimônio cultural e o golpe de 1961. Trabalha com a política social antes e depois do golpe de 1961. Relata os movimentos rurais e as forças sindicais. Fala sobre as representações dos padres e da igreja que tiveram um contexto importante no movimento social. Aí cada um fez uma análise da obra de Montenegro e elaborou um relatório individual na linha de pesquisa e juntamos todos os relatórios em um só resumo. Assim elaboramos um relatório da disciplina do seminário temático. Usamos o livro na biblioteca virtual da Unimes como referência na nossa pesquisa e foi Montenegro Antônio Torres, História, Metodologia, Memória, São Paulo, Contexto 2017, disponível no site bv4digitalpages.com.br. Oi, meu nome é Érica, eu sou aluno da licenciatura em História do quarto semestre. Eu vim falar um pouco da primeira etapa e da segunda etapa do seminário. Na primeira etapa, eu estudei sobre Antônio Montenegro Torres, no livro História, Metodologia e Memória. Nela, ele contava um pouco sobre a história da ditadura de 1964 e ele contou de um jeito diferente, uma nova metodologia, que é metodologia oral, Então ele ia nas pessoas e conversava, gravava, o contexto histórico do local, como acontecia oralmente, O que eu tiro disso? Que hoje em dia a gente tem outras formas de gravar essa oralidade, seja ela em filme,
em gravação, né, no próprio celular, recurso de celular e mais atualmente podcast, né? Então esse é um bom recurso de oralístico, né? Na segunda etapa eu falo sobre um pouco do contexto histórico sobre Tiradentes, que é Minas Gerais, que existia a corrida do ouro, né? Toda a sua exploração do ouro. Tiradentes, para quem não conhece, ele é na Inconfidência Mineira, que é muito conhecida no Brasil, né? E um dos seus principais é ele como Tiradentes. Ele acabou morrendo esquartejado pela coroa portuguesa. O porquê? Ele lutou contra a independência e também um dos motivos foi a derrama, né? Que era uma das revoltas. Hoje em dia existe tombado a cidade com o nome dele, cidade de Tiradentes. Existem vários patrimônios culturais como igreja, a Câmara Municipal, né? Em torno do ambiente do Tiradentes. Tá? É isso, hoje culturalmente Tiradentes é envolvido nas escolas, tem seminários, tem trabalhos sobre a história de Tiradentes e como chegou a esse contexto todo. Isso, obrigado, valeu. Olá pessoal, me chamo José Bruno, estou cursando o 4º semestre do curso de História na Unimes e eu vim aqui falar um pouquinho sobre os seminários temáticos que nós fizemos baseado na memória e patrimônio cultural. Na segunda etapa do nosso trabalho nós falamos sobre a figura de Tiradentes, uma figura importantíssima para a história do Brasil. Falamos também sobre a Inconfidência Mineira, um movimento muito importante. E trabalhando em cima do tema memória e patrimônio cultural, a gente pode ver que a relevância a relevância de Tiradentes não é só, por exemplo, um feriado que nós temos hoje. A relevância de Tiradentes, ele é tido como um símbolo da República, o que mostra que ele se tornou um mártir, ele se tornou parte da cultura do país também. Ele não foi só importante na época dele, ele deixou um legado. E nós trabalhamos em cima de muita pesquisa, muita leitura, nós fizemos um texto em conjunto e enviamos no fórum para avaliação. E foi um trabalho muito legal, nós tivemos a chance de entender melhor como é que funciona a história e a relação dela com a memória, com as fontes orais também, como foi trabalhado na etapa 1. Que a gente tem essa grande diversidade de fontes, né? A gente pode trabalhar também com a memória, porque ela é uma fonte histórica, acaba sendo uma fonte histórica muito importante para a gente. A gente pode levar em conta o legado não só das figuras, mas também dos movimentos, envolvendo a cultura, a arte, e de todas as formas a memória ela é importante e auxilia a gente no estudo da história. E foi assim que a gente trabalhou, assim que a gente fez o seminário. Com certeza acrescentou muito para a gente. E é isso, pessoal.